Então, vamos ler João capítulo 1, versículo 43 até o 51. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael respondeu a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Então, hoje nós vamos ver sobre o chamado de alguns rapazes, o chamado que Jesus fez para alguns rapazes. Um pouquinho antes dele se encontrar com Filipe e Natanael, Jesus já tinha se encontrado com André. André era discípulo de João Batista, que vinha pregando sobre Jesus, ele vinha anunciando que Jesus era o Salvador, que Jesus tinha chegado para salvar o povo. E André, que era um discípulo, um aluno de João Batista, já tinha começado a seguir Jesus, ele se tornou um discípulo de Jesus. E a Bíblia conta aqui também, quando ele se tornou discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, ele não aguentou ir sozinho, ele chamou o seu irmão Pedro para poder ir conhecer Jesus. E no dia seguinte, a Bíblia fala que Jesus quis ir até Galileia e lá ele procurou, ele se encontrou com Filipe. Da mesma forma, eu quero te dizer que Jesus quis vir até nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus quis vir a este mundo. Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou de sua glória e ele quis estar aqui entre nós para que ele pudesse nos encontrar, para que ele pudesse nos salvar e para que ele pudesse restaurar o nosso relacionamento com ele. Então, chegando lá, ele encontrou Filipe, ele chamou Filipe. E Filipe também, assim como André, não quis ir sozinho. Ele chamou o seu amigo Natanael e disse: Natanael, nós encontramos Jesus. Vem ver Jesus. Jesus, lembra daquele que nós temos ouvido falar na palavra de Deus, nas profecias? Com certeza Natanael e Filipe também já tinham ouvido falar de Jesus, porque a Bíblia fala que eles eram na mesma cidade que André e Pedro. Então, se André era discípulo de João Batista, com certeza eles já ouviram pregações de João Batista falando sobre Jesus. Mas só que Natanael, naquele momento, ele teve uma resposta assim, que é muito natural a gente escutar quando a gente chama alguém à presença de Jesus, uma pessoa que ainda não conhece Jesus, ela pode dizer, ele disse: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Muitas vezes eles ficam, no primeiro momento há uma desconfiança, fica com um pé atrás, mas eu quero te dizer que isso é normal. E Filipe, ele não ficou confiando em tentar trazer um discurso para convencer Natanael. Ele disse: vem ver. Muitas vezes o nosso papel, o papel daquele que já é um seguidor de Jesus, é ser como Filipe.
porque nós apenas convidamos, nós apenas apontamos Jesus, nós apenas pregamos sobre Jesus, mas nós confiamos de que quem faz a boa obra da salvação na vida das pessoas e de convencê-los do pecado, do juízo e da salvação é somente Deus. Então nós podemos descansar no Senhor, porque Ele é quem faz a boa obra. E Filipe disse, vem e vê. Então, quando eles estavam chegando até Jesus, Jesus já vai falando com Natanael assim, ó. Aí está um verdadeiro israelita que não tem falsidade, alguém que é sincero. Então, a primeira coisa que nós vemos aí é Jesus nos conhece. Jesus conhecia Natanael, Jesus conhecia Filipe e Jesus conhece cada um de nós. A Bíblia fala que ele esquadrinha os corações. A Bíblia também fala que Jesus tem olhos como chama de fogo. Isso significa que ele vê tudo. Então Jesus conhece cada um de nós. Natanael ficou espantado quando viu aquilo. Ele perguntou, de onde o Senhor me conhece? Gente, de onde será que Jesus conhecia Natanael? Nós vemos aqui no Salmo 139, é um salmo que eu gosto muito. E ele fala bem assim, ó. Ó Deus, o Senhor me examina e me conhece. O Senhor sabe o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. O Salmo 139, lá no versículo 15 também fala, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe e crescendo ali em segredo. Então, de onde o Senhor me conhece? De onde Deus nos conhece? Deus nos conhece desde antes de nós nascermos, desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Jesus conhece cada pensamento, Jesus conhece cada intenção do nosso coração, cada sonho, cada dificuldade que nós passamos, cada habilidade que nós temos e também cada dificuldade que nós temos. E mesmo assim, Jesus nos chama à comunhão, Jesus nos chama a um relacionamento com Ele e até mesmo nos chama para servi-los. Mesmo sendo falhos, mesmo tendo várias dificuldades e vários defeitos, Jesus ainda nos chama e ainda confia a nós uma missão nessa terra. Então, Natanael perguntou, de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu para ele, antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Então, antes de tudo, antes de você estar aqui, antes de alguém te chamar para esse culto, antes de você ouvir falar de Jesus, Jesus já conhece você e Jesus já tinha te visto. Aqui nesse momento também, quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, ele falou algo específico sobre Natanael. Um momento em que Natanael estava ali debaixo daquela árvore. Talvez a gente possa imaginar que Natanael tenha passado, talvez, por um momento difícil, ou ele poderia estar lá debaixo da figueira, passando por alguma reflexão, se sentindo sozinho, talvez lamentando algo que aconteceu na sua vida, algo que alguém fez com ele, ou alguém que ele perdeu, não sei, mas eu sei que Jesus viu ele naquele momento, e quando Jesus disse isso para ele, isso se conectou com algo lá dentro do coração. Talvez naquele momento ele realmente tenha pensado, eu estava sozinho, mas Jesus disse, naquele momento eu vi você. Muitas vezes a gente passa por momentos na nossa vida que a gente se sente sozinho, que a gente pensa que ninguém está nos vendo. Às vezes isso acontece, mesmo com crente. Mesmo com crente. Porque nós ainda somos seres humanos. Mas Jesus diz, eu vejo você. Não existe um lugar no mundo que você vá, que Jesus não esteja olhando você. Que você consiga fugir da graça de Deus, que você consiga fugir dos olhos do Senhor. Não existe esse lugar.
Não existe um lugar onde você foge da presença de Deus. Nós vemos aí, temos alguns exemplos aí na Bíblia de pessoas, como por exemplo Jonas, que tentou fugir de Deus, mas ele descobriu que não tem como fugir de Deus. Tem um hino que a gente gostava de cantar quando era criança, da minha época de criança, que era: não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não tem como. Ainda no Salmo 139, lá no versículo 7, ele vai falar assim, ó: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da sua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Então, a Bíblia vem nos falar que não há lugar onde nós possamos ir, que nós podemos fugir dos olhos do Senhor, a presença do Senhor. E porque o nosso Deus, ele é onipresente. E quando Natanael ouviu isso, ele na hora foi testificado no seu espírito e ele disse: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus respondeu: você está acreditando em mim só porque eu disse que eu te vi naquele momento? Então Jesus agora fala assim, ó, para ele: pois você verá coisas maiores do que essa. E agora ele fala para os dois. Lembra que Filipe estava ali do lado? Natanael e Filipe? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Primeiro Jesus disse: eu vi você, eu vejo você. E agora ele está dizendo: você verá. Então primeiro Jesus disse: eu vejo você. E agora ele disse: me veja. Jesus quer se revelar a nós. Ele quer que nós o conheçamos. E não apenas de ouvir. Filipe, Natanael, André, Pedro, que foram os que tinham sido chamados até esse momento, eles já tinham ouvido falar sobre Jesus. Através da palavra de Deus, através dos profetas, através de Moisés, através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Então, quando eles liam a palavra, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Quando eles ouviram a pregação de João Batista, eles já haviam ouvido falar sobre Jesus. Porém, eles ainda não conheciam Jesus de verdade. Era necessário um encontro. Eles precisavam ter um encontro com Jesus e era o que estava acontecendo naquele momento. Muitas vezes a gente pode ter ouvido falar, a gente pode conhecer a história de Noé, a história de Davi, a história de Sansão, mas é necessário que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus e que você decida caminhar com Ele. Jesus nos chama: vem e me segue. Ele falou isso para Filipe: vem e me segue. Ele foi lá na Galileia falar com ele: vem e me segue. É necessário termos um encontro com Jesus. Não basta apenas você conhecer todas as histórias, não basta apenas você saber repetir essa história, a história de Jesus. Você precisa ter um relacionamento com Ele, se encontrar com Ele verdadeiramente e conhecer quem Ele é. E eu vou te falar uma coisa: aquele que vem para Jesus de maneira nenhuma, ele lança fora. Então, se você ainda não conhece Jesus de verdade, você sente que você ainda precisa conhecer mais Jesus, e eu te digo que a gente sempre precisa conhecer mais Jesus. Você pode ter certeza que se você pedir a Ele, que se você falar com Ele, Ele vai se revelar a você.
Então, como eu disse, é necessário ter um encontro com Jesus, ainda que a pessoa seja boa. Aqui nós vemos que Jesus disse que Natanael era um verdadeiro israelita, que não tinha falsidade, que era sincero, ele era bom. Mas mesmo ele sendo um bom israelita, ele também precisava de Jesus. Às vezes pode ter alguém que pensa assim, mas eu já sou bom, eu já faço tantas e tantas coisas, eu já ajudo umas pessoas, eu sou um bom filho. Esses dias eu vi um Reels no Instagram, a pessoa postou bem assim, ó. Eu espero que um dia as pessoas possam entender que dá para você ser uma boa pessoa mesmo sem ser cristão. E é verdade, você pode ser uma excelente pessoa. Você pode ser até melhor do que os cristãos, porque a gente que é cristão, a gente está procurando melhorar a cada dia, se santificar, melhorar e se tornar mais parecido com Jesus, mas a gente ainda está caminhando, igual os discípulos. Os discípulos começaram a caminhar com Jesus, eles foram melhorando dia após dia, foram aprendendo, ainda erraram muito. Então você pode ser, mesmo sem ser cristão, você pode ser bom, você pode ser melhor do que qualquer um cristão. Pode ser mais generoso, ser mais amoroso, fazer muito, muito mais coisas pelas pessoas do que nós. Mas se você não tem Jesus, não é o suficiente. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Então todos nós somos dependentes de um Salvador. Então não basta você ser bom, você precisa de ter um encontro com